Ideal Espírita. Que Jesus nos abençoe nesta noite, que nós possamos, com a presença da nossa mentora querida Teresa de Jesus, não é? Junto com as suas companheiras que trabalham conosco no mundo espiritual, essa assistência amiga que parte desse coração materno, né? Que é mãe de todos nós, assumiu essa maternidade conosco. Já estamos no mês de maio, é o dia do mês da mulher, do mês da mãe, e Teresa de Jesus é a nossa mãe, né? Abriu o coração dela para que todos nós nos abrigássemos, nos aconchegássemos no coração de Teresa de Jesus e pudéssemos ser banhados por essas energias amorosas que partem do mundo espiritual em torno de cada um de nós, para que essas energias pulsantes possam fazer com que nós sintamos renovados e sintamos fortes, né? Percamos todos os medos, né? Todas as dificuldades que nós temos, porque ela nos diz que somos herdeiros de Deus. E ser herdeiro de Deus é somos ricos, né? Somos muito ricos e não sabemos dessa riqueza que nos envolve. E muitas vezes dificuldades batem na nossa porta e nós sentimos muito temor, ficamos muito assustados perante as dificuldades. E cabe aos espíritos superiores, companheiros mais experientes que nós, que já partiram com a parte espiritual, já tiveram muitas experiências, muitos mais reencarnatórias do que nós, e são eles que vêm iluminar o nosso caminho, né? São os guias prepostos de Jesus como guia para que nessa trajetória nós possamos nos pacificarmos, termos essa paz íntima tão necessária para que nós possamos interagir com o mundo espiritual através da nossa mediunidade, da nossa acústica íntima, perceber que estamos carregando no colo e muitas vezes nas nossas aflições, nas nossas dificuldades não a percebemos. E a casa espírita, ela tem essa finalidade, trazer para os nossos corações essa pacificação íntima, essa certeza de que somos herdeiros de Deus. E somos herdeiros de Deus, somos ricos, somos milionários e não sabemos. E cabe à doutrina espírita agora, como consolador prometido por Jesus, nortear as nossas vidas no seu evangelho, que faz com que nós possamos nos tornar espíritos felizes hoje, sem esperar desencarnar para ir para o nosso lar, né? Sem esperar desencarnar para ir para uma colônia espiritual feliz. Podemos construir a felicidade a partir de agora. E o nosso tema de hoje, a questão da responsabilidade do trabalho na casa espírita. E se nós formos perguntar aos espíritos superiores o que é uma casa espírita, todos eles vão ser unânimes em falar para a gente. A casa espírita é uma escola de almas. Escola de almas. Eles poderiam falar assim, escola de espíritos, não é? Mas eles falam, não, escola de almas, porque tem diferença no tempo. O espírito está fora do corpo, e a alma é o espírito encarnado. E tem muita diferença, parece que não. A gente fala espírito e alma. Por quê? Por sermos almas, estamos matriculados na escola, que é a casa espírita, nós estamos de volta para aprender, porque ficamos reprovados. Nós estamos de volta porque não consideramos, né, algumas virtudes a ser conquistadas, não consideramos Jesus, não consideramos Deus, não entendemos muito, ficamos naquela meia confusão. Dessa meia confusão, militamos em algumas instituições religiosas e essas instituições religiosas não nos esclareceram o suficiente. Enfim, por uma série de motivos, nós nos equivocamos. Então, todos nós que estamos matriculados, tanto na escola, que é a casa espírita, como no planeta Terra, com a de prova de expiação, somos espíritos equivocados. Somos espíritos que erramos. E temos que assumir essa responsabilidade conosco mesmo, que estamos em construção, não estamos prontos, né? Ninguém é santo, ninguém é perfeito, todos nós temos defeito. E essa humildade, essa certeza que vai fazer com que nós possamos começar a trabalhar os sentimentos em relação ao outro que está à nossa volta. E a casa espírita tem essa responsabilidade, né, de passar isso para todos nós que nos matriculamos. Por quê? Quando eles falam que nós somos almas, porque somos espíritos, que é uma energia que está em torno, né? Tem o perispírito, que é o condutor das energias que vem do mundo espiritual, que passa por corpo, e temos o corpo. E a somatização do corpo, o nosso corpo é a somatização de todos os nossos equívocos de encarnação passada. Quando é expiatório, está somatizado no corpo. Por exemplo, nós nos equivocamos na maneira de usar a nossa visão, não é? Aí nós pedimos
no planejamento reencarnatório, na próxima, para que nós venhamos com a visão inibida, para que nós não usemos novamente para cometer novos equívocos. Aí, isso é uma expiação. Somatiza-se do espírito, passa para o perispírito e vem para o corpo. Você vem com a lesão da cegueira ou enxerga com dificuldade. Essa é uma expiação. A prova é aquelas marcas que nós trazemos escondidas, que está dentro do nosso subconsciente, que está marcada no nosso perispírito, mas que não somatizou ainda. E o esquecimento do passado vai fazer com que esses equívocos fiquem armazenados no nosso subconsciente, para que agora, com a consciência limpa, como uma página que vamos escrever uma nova história, como nós possamos reescrever, apagar aquele homem velho que está no nosso subconsciente, fazer com que esse homem novo surja. E esse é o grande perdão de Deus para todos nós. Esquecermos os nossos equívocos de encarnação passada, fazendo assim que venhamos novinho em folha, para construir este homem novo. E você está com isso guardado dentro do seu subconsciente, mas está marcado no seu perispírito. O que significa isso? Que a qualquer momento, com qualquer equívoco nosso, com qualquer passo dado equivocado, essa dificuldade pode surgir e pode ser somatizada no nosso corpo. E a responsabilidade da casa espírita, como responsabilidade, né, é exatamente isso, trazer essa certeza de que estamos recebendo o perdão do Deus através da reencarnação, somos espíritos reencarnados, que estamos voltando ao corpo para que nessa oportunidade nós possamos reconstruir esse homem novo, como disse Paulo, não é? Eu deixei de ser Saulo, né, para ser Paulo. Eu era Saulo, né, que tinha todo aquele orgulho, toda aquela pompa, todo aquele poder material, persegui os cristãos, matei esse homem, estou matando Paulo e estou surgindo como Saulo. Assim como Allan Kardec deixou de ser o professor, rival, aquele cientista conhecido do mundo todo, para se tornar Allan Kardec, fazendo assim com que aquela personalidade se apague, para que Jesus possa ressurgir em nossas vidas e guiar o nosso caminho. Então, a grande responsabilidade da casa espírita, esse compromisso que nós temos em ser o consolador, aquele que consola. Não promete, né, que vai tirar as nossas dificuldades, não promete que vai fazer com que a cruz deixe de existir, mas com certeza ela fica mais leve, ela fica mais suave, porque é uma construção que nós estamos fazendo e os espíritos querem que nós caminhemos. Então, quando você assume uma responsabilidade na casa espírita, como nós vemos que a questão do tempo da casa espírita é muito relativa, não é? Eu, por exemplo, estou há 30 e poucos anos no movimento espírita na casa espírita. Mas se dissesse para mim, quando eu comecei lá atrás, que você estava lá no fundo, né, que eu ia estar aqui conversando com vocês, eu não acreditaria. Porque quando eu me chamavam para fazer uma prece, eu me escondia para não fazer a prece. Ficava, vão me chamar, pelo amor de Deus. Aí quando a Almerinda, vamos supor, ela está aqui dirigindo, ela está olhando para lá, e ela está olhando para mim, socorro. Eu ficava assim atrás da pessoa de trás, para ler para a página, então uma tristeza, aquele cara não falou nada, entendeu? E se dissesse para mim que eu estaria aqui, mas o compromisso, né, a responsabilidade com Jesus é muito grande. A gente vê como é bom conhecer Jesus através da doutrina espírita, né? Porque toda aquela situação de dificuldade que nós carregamos, nós ficamos encorajados e sentimos essa necessidade, né? Esse carinho do mundo espiritual com todos nós. Se você lhe ver muito vermelhinho assim, é porque o companheiro está me auxiliando. Aí ele fica ficando vermelho, porque é a presença do meu amigo espiritual. Ele faz isso comigo. Entendeu? Então, nós sentimos essa responsabilidade e esse compromisso na casa espírita. E nós participamos de um hereu. Todos sabem o que é um hereu? Não, né? Quer ver a primeira vez da casa, não vou nem exigir isso, né? Mas nós estamos... O hereu é um encontro que acontece anualmente, promovido pelo movimento espírita, onde os companheiros já estão matriculados há algum tempo dentro da casa espírita, participam desse encontro, aonde todo o movimento espírita do nosso, não do nosso ramal, de Realengo, né? De Deodoro, não, de Realengo para cá, Realengo, Bangu, que com o Padre Miguel também, aquelas bairros vêm para Campo Grande, Santa Cruz, Itaguaí e Angra dos Reis. Todas as casas espíritas se reúnem numa escola, normalmente no Brizolão, e cada casa manda 4, 5 companheiros para participar do hereu. Com isso, vamos adquirir experiência,
vamos interagindo com outras casas espíritas, vamos sentindo como o movimento espírita é forte, né? O movimento espírita é assim, bem coeso, estamos unidos, estamos nos reunindo, e às vezes tem casa espírita um pouco vazia, poucas pessoas, mas não é, o movimento espírita é muito grande. E a gente não tem noção disso. E o Hereu dá essa noção pra gente. E nós participamos do Hereu de 2013, que foi o Reunir 6, em que fala, o tema do Hereu foi: assim é o centro espírita. Ele acolhe, essa é a função do centro espírita, acolher, consolar, esclarecer e orientar. Nós temos essa responsabilidade de que os companheiros estão chegando a primeira vez na casa espírita, sinta esse balão fluídico energético, que eles estão entrando numa casa que vai ter uma acolhida, né? Vamos acolhê-los junto com os amigos espirituais. Eles têm que perceber que o mundo espiritual está em torno de nós, estamos sentindo alguma coisa diferente, alguma coisa agradável, esse acolhimento. Ele consola, que a doutrina espírita é ela, consoladora, esclarece, o esclarecimento, né, de toda a nossa herança como espírito em evolução, e nos orienta, quer dizer, o caminho que nós vamos seguir. Aí temos em Jesus esse guia e esse modelo, porque ele é o guia maior que foi mandado à Terra, porque ele é o governador espiritual do planeta, e o guia é aquele que já fez o caminho, aquele que conhece a estrada. De muitas e muitas e muitas e milhares de encarnações, ele sabe o caminho. Então, ele é o único que conhece o caminho para a felicidade real. Não existe outro espírito mais evoluído do que Jesus. Ele é o governador do planeta, ele tem essa responsabilidade de nos guiar de volta pelo esse caminho de felicidade. Então, a doutrina espírita tem esse compromisso. E a proporção que vamos frequentando a casa espírita, vamos sentindo esse carinho do mundo espiritual, a princípio não percebemos nem a nível de consciência as mudanças que estão acontecendo. Mas diz os espíritos que uma vez que você vem na casa espírita, você sentou, você pode não voltar mais, mas você já não vai ser mais o mesmo. Não é mais o mesmo, mesmo que você não volte. Porque o que aconteceu ali foi um esforço imenso do anjo guarda, né? Do espírito protetor, nos trazer a casa espírita, e a partir dali vai haver uma interação entre ele, o nosso amigo espiritual, o nosso anjo guarda, e cada um de nós. Nós nos aproximamos, nós criamos um elo de fraternidade e de amor, porque Teresa de Jesus, junto com os espíritos superiores, proporcionaram isso. E alguns embaraços que nós deveríamos ter no nosso cotidiano vai deixar de existir sem nós nem percebermos que aquilo está acontecendo, é um trabalho no anonimato. Então, esse esclarecimento é importante para todos nós. E lá foi distribuída uma página chamando a todos nós que somos espíritas, já estamos militando há algum tempo na doutrina espírita e começamos a assumir essa responsabilidade. A página de abertura é uma página de Emmanuel, que ele fala o que fazes de especial. O que fazemos de especial por sabermos que estamos recebendo todo esse carinho da espiritualidade, o que nós estamos fazendo um pouquinho a mais, já que nós recebemos tanto do mundo espiritual. E ele fala assim, é uma fala de Jesus, que fazes de especial? Jesus, quem anotou foi Mateus, no capítulo 5, versículo 47. Emmanuel fala assim, iniciados na luz da revelação nova, os espiritistas cristãos possuem patrimônio de entendimento muito acima da compreensão normal dos homens encarnados. Em verdade, isso nós estamos aprendendo na Casa Espírita, vamos continuar repetindo tantas vezes. Em verdade, sabe que a vida prossegue vitoriosa além da morte. Todos nós espíritas sabemos que a morte não existe, não é? Temos essa certeza que a vida prossegue além, né? A vida prossegue além da morte. E que a escola da Terra é a favor da nossa iluminação espiritual, que lhe é necessária,
que o corpo carnal é simples vestimenta a desgastar-se cada dia, que o trabalho e os desgostos do mundo são recursos educativos. Nós não vamos reclamar dos nossos compromissos, do nosso trabalho e dos nossos desgostos, sabendo que essa situação no mundo são recursos de educação da alma. Que a dor é o estímulo às mais altas realizações, que a nossa colheita futura se verificará de acordo com a sementeira de agora e que a luz do Senhor chegar-nos-á o caminho sempre que estivermos a serviço do bem, que toda oportunidade de trabalho no presente é uma bênção poderosa do Divino Pastor, que ninguém se ache na crosta do planeta em excursões de prazeres fáceis, mas sim em missão de aperfeiçoamento, que a justiça não é ilusão e que a verdade surpreenderá toda a gente, que a existência na esfera física é abençoada oficina de trabalho, resgate e redenção, e que os atos, palavras, pensamento da criatura produzirão sempre os frutos que lhe diz respeito no campo infinito da vida. Efetivamente, sabemos tudo isso. Em face, pois, de tantos conhecimentos e informações do plano mais altos a beneficiarem nossos círculos felizes de trabalho espiritual, é justo que ouçamos a interrogação divina do Mestre: que fazes a mais que o outro? Se sabemos que somos espíritos imortais, vencemos o medo da morte, não temos mais medo da morte, porque sabemos que ela não existe. Sabemos que somos espíritos em evolução, que estamos matriculados no planeta Terra, que é uma escola, e que vamos, pouco a pouco, conquistando as virtudes, e que a doutrina espírita não tem a proposta de fabricar santo, nem de forjar ninguém perfeito. Nós estamos em construção. Vamos ter essa paciência e esse carinho, esse amor conosco mesmo, que vamos construindo esse homem. Portanto, o que fazemos a mais a nível de trabalho na casa espírita para que quem chega encontre em nós não uma referência para que você possa crescer. Não é quem fala, não é quem dirige, não é o presidente da casa espírita que é a referência. A referência na casa espírita é Jesus. Porque antes, quando nós estávamos matriculados em outras religiões, nós tínhamos como referência o padre, o pastor e o líder religioso. Quando o líder religioso falhava, ou quando nós observávamos alguma coisa, nós nos decepcionávamos com a religião e nos afastávamos daquela religião, colocando assim a responsabilidade no movimento religioso. O movimento religioso, o movimento espírita, é feito pelos homens. Nós podemos errar, nós podemos falhar, mas a causa espírita, o espiritismo, é o consolador prometido por Jesus. E ele é a referência. Então, todos nós que trabalhamos na casa espírita, vamos nos apagar no nosso personalismo, no nosso achismo, e vamos interagir. Hoje eu falo, amanhã eu estou sentado, depois eu estou dirigindo, depois eu estou na recepção, depois eu estou na limpeza da casa, depois eu estou com a enxada limpando o terreno. Todos nós estamos num trabalho de confraternização, de amor fraterno entre nós, para que esse balão fluídico de poder possa deixar de existir em cada um de nós, para que quem chegue na casa espírita sinta-se acolhido. Não se sinta discriminado porque vem alguém falando, porque 40 anos de casa espírita, 50 anos de casa espírita, tem que falar alguma coisa. Não é? Não dá novidade nenhuma, não tem vantagem. Muitas vezes a gente chega aqui meio envergonhado, se não é um amigo espiritual nos ajudar, não sai nada. A gente olha para a cara de vocês e diz: o que eu vou falar? Treme, as pernas tremem. Pô, vocês vão vir um dia para cá, vocês vão saber como é que é. A perna vai tremer, mas o amigo espiritual nos abraça, ele nos acolhe, ele suspende e fala: vamos, sem temor, é de Jesus que nós estamos falando. E quem vem à casa espírita tem que conhecer realmente quem é Jesus. Quem é esse modelo, quem é esse guia? E o trabalhador da casa espírita, quando assume essa responsabilidade, é exatamente para poder fazer que a casa espírita, nós todos sejamos irmãos, sejamos
essa mistura de espírito em grau de evolução diferente. É isso que nós temos que ter em mente. Todos nós somos espíritos em grau de evolução diferente. Ninguém consegue enxergar um prisma pelo ângulo todo. Se perguntar do Emmanuel, onde é que está a verdade? Emmanuel fala que a verdade é um prisma. E quando você está na base do prisma, que você não está lá em cima, o prisma tem várias cores, não é? Aí você fala assim, qual é a cor da verdade? Quem está do outro lado do prisma fala assim, é verde. A sua verdade é aquilo que você está vendo, no seu grau de evolução. Aí o outro está do outro lado do prisma e pergunta, qual é a cor da verdade? Aí ele fala, azul. Está errado? Mas porque é aquilo que nós estamos dizendo de acordo com o nosso nível de entendimento. E isso tem que ser percebido. Que ninguém tem grau de evolução e de experiência de encarnações suficiente para ter entendimento de todo. E ele fala, a verdade não é azul, nem é amarela. É azul, é verde, é amarelo, é rosa, é preto. Todos estão com a verdade dentro da sua visão pessoal. E o que a doutrina espírita quer fazer? Fazer com que nós vençamos a nossa visão pessoal, saiamos do corpo, deixemos o nosso corpo descansando, quando nós dormimos, saiamos dele e possamos ser levados pelos nossos amigos espirituais numa viagem espiritual e nós vamos ver todos os ângulos do prisma. A gente vai ver a verdade consoladora como ela é. Quando nós voltarmos, através do fenômeno do sono físico, nós vamos voltar com a verdade consoladora gravada dentro de cada um de nós. Vamos vencer com isso o quê? Em primeiro lugar, a intolerância. A intolerância de toda a espécie que o trabalhador tem que vencer. Não é? Porque a intolerância, de qualquer maneira que ela seja, é o nosso orgulho falando mais alto e o nosso egoísmo falando mais alto. Quando nós falamos lá atrás que somos almas, somos espíritos encarnados e que nos tornamos almas, é exatamente para que o sentimento de intolerância, de egoísmo, de orgulho, todo sentimento que inibe o nosso crescimento, ele possa ser vencido. Para que através dessa vitória sobre nossos sentimentos equivocados, nós possamos interagir com a verdade integral que é Jesus. Então, a intolerância, tem um artigo aqui no nosso irmão Sayad, né, do Reformador, e a capa do Reformador é o Centro Espírita. Esse Reformador fala todo do compromisso do Centro Espírita e da Casa Espírita de uma maneira geral. Né? Esse ano, posso deixar para você. Reformador, novembro de 2006. Tá? Tudo que a gente pode saber de união na Casa Espírita, sentimento fraterno tem que haver, o personalismo, aí isso não é assunto para reunião pública, né? Mas a briguinha que existe de poder dentro do movimento espírita, essas coisitas que acontecem com os homens, né? Que a gente tem que ir superando aos poucos para que quem chega à Casa Espírita possa sentir esse balão fluídico energético, né? Não adianta a gente cantar o hino contra a luz, fazer uma palestra bonita, uma página linda, botar uma música da Ave Maria no fundo, e nós estamos nos desgladiando mentalmente, né? A atmosfera da casa não vai ser saudável para quem chega. Então nós temos que nos amar, né? Porque Jesus fala, que até foi o estudo da nossa casa agora, na quinta-feira passada, nós fizemos 40 anos de existência, a nossa SEB, né? Associação Cristã Espírita Beneficente, que tem dentro da própria instituição, que é um sítio, um lar de idoso, onde nós temos uma grande ferramenta de trabalho, que nós temos os idosos lá que nós amparamos, né? Quem não quer a mamãe, coloca lá, que a gente não tem mamãe e papai, fica com a mamãe dos outros que não querem, né? A gente fica lá tomando conta da mamãe e do papai. Então nós fizemos 40 anos de existência. E o tema que foi proposto lá foi o seguinte: meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem, né? Se nós nos amássemos, né? Nos amassemos não, nos amássemos. E a gente lê errado. Se a gente lê errado, para Jesus mandando que nós nos amassemos. Não é amassemos. É que nós nos amássemos. Se lê errado, não acontece isso? Pelo menos no Fantástico, o pastor lê um negócio errado, passou uma vírgula errada. Não, pastor, o senhor está lendo errado. Jesus quis dizer, li errado. Mas já tinha passado aquilo para muita gente como pastor, né? Então, Jesus pediu que nós nos amássemos. Não nos amassemos. E a gente lê errado, começamos a nos amassar uns aos outros, né? Então nós vamos entender agora que se nós nos amarmos, não ser reconhecido por muito amar,
exatamente entender, primeiro, o que é uma casa espírita, né? Com a escola de almas, como nós falamos, né? Ele fala, não entendemos que o companheiro que trabalhou, porque ele vai falar que, muitas vezes, esse tema aqui é interessante, ele vai falar que muitas vezes nós temos um compromisso na casa espírita, uma responsabilidade na casa espírita, mas nos afastamos das casas espíritas por algum motivo, ou porque vamos viajar, ou porque temos uma casa na praia, ou porque temos um compromisso, e quem é, como eu sou, como muitos são, né, assim, barata de casa espírita, não sai da casa, eu fico segunda, quarta, quinta, eu fico na casa espírita, deixar o meu até lá, a mulher que não deixa, leva a mala logo para lá, dorme lá. Ela fala assim para mim, fica lá uma vez, não volta mais, porque a proporção que nós vamos entendendo Jesus é assim, um sentimento muito bom. A proporção que nós vamos interagindo com o mundo espiritual, um trabalho simples, não é um trabalho grandioso não, de varrer a casa mesmo, um trabalho que a gente faz na casa, é uma gratificação íntima, é uma alegria que só os espíritos podem nos dar. E quando você sente essa alegria, você quer repetir, aí você volta para lá para repetir, sentir aquele carinho novamente. Para quê? Para que você possa voltar forte novamente para casa. Então, quando você está na casa espírita, você tem esse compromisso, essa responsabilidade, mas nem sempre o outro, que está no grau de evolução diferente, que tem uma responsabilidade encarnatória, primeiro com a família dele, depois do que para a casa espírita. Não sabemos o compromisso dele. O meu, de repente, eu desviei tanta gente, né? Eu falei tão mal de Jesus, levei tanta gente, quando eu era padre na Inquisição, matei tanta gente, não é? Levei tanta gente à desgraça, hoje eu assumi o compromisso. Esse compromisso, mas tem outros companheiros que não, que assumiram o compromisso com a família. O dever dele é lá, não é cá. Joana de Ângeles, olha só como é interessante, a gente vai lembrando, os amigos pronto, vão lembrando para a gente. Joana de Ângeles, antes de ser Joana de Ângeles, ela foi Joana de Cusa, aquela que seguiu Jesus lá mais de 2000 anos atrás. Joana de Cusa, a consorte de Cusa, ela escutou falar de Jesus. E o amor por escutar, por falar, sem ver, é um amor assim incondicional. E ela teve um momento que ela era muito rica, porque o companheiro dela era um patrício romano, e ela mantinha as instituições nascentes da época, ela mandava verbas altas. Mas ela, de uma hora para outra, o marido dela ficou doente, perdeu tudo, né? E ela deixou de ser aquela consórcio de Cusa, passando a empregada doméstica. Bom, sem reclamar, conhecia Jesus, sabia que era uma prova que ela tinha que passar, estava normal. Mas teve um momento que ela viu Jesus de perto. Ela chegou pertinho dele e ela sentiu aquela vibração amorosa e irresistível de quem sente Jesus. Ela já amava sem ver. Quando ela viu, ela sentiu aquele sol vivo a iluminar a sua alma. Ela queria seguir. Senhor, deixa que eu te siga. E ele fala que não. Não, Joana. O seu compromisso é no lar com o seu marido e com o seu filho. Olha só. O seu compromisso é no lar. Então, nós somos espíritos comprometidos com responsabilidade diferente. E, às vezes, nós temos essa intolerância com o companheiro que se afasta da casa espírita, por ter assumido uma responsabilidade no trabalho da casa espírita, e ele se afastou da casa espírita porque ele vai para a casa espírita que é mais perto da casa dele, ele vai para a casa espírita porque ele se sente melhor naquela instituição, mas a questão não é a casa espírita, nós estamos defendendo a causa espírita, a causa do Consolador. A casa é um local que nós nos abrigamos para estudar, mas o mais importante que a casa é a causa que nós estamos defendendo. Então ele vai falar nesse artigo exatamente desse cuidado, desse olhar tolerante que nós temos que ter com o companheiro, que às vezes no entusiasmo, a gente é assim, né? Entusiasta, né? A gente pega a tarefa e não leva adiante. Aí nós chamamos como o companheiro é irresponsável. Pegou a tarefa, assumiu a tarefa na casa espírita, de repente ele sai. Mas a gente não tem a leitura total da verdade, né? Nós estamos vendo a questão por um ângulo, pelo prisma pessoal nosso. E vencer o nosso personalismo, o nosso acho, para poder entender por que ele saiu e aguardar que ele volte com a naturalidade, é o nosso compromisso. Ele vai dar várias citações aqui a respeito disso. Ele fala assim: portanto, o companheiro se afasta momentaneamente ou definitivamente do centro espírita, isso não quer dizer que esteja afastado da prática da caridade.
Olha o lembrete que o companheiro vai fazer. Porque Jesus fala que é fora da caridade que não há salvação. O que é a caridade? É o amor posto em ação. E o amor posto em ação, ele pode ser posto em ação em qualquer lugar que você esteja. E ele não diz que a salvação está na casa espírita. Ele diz que a salvação está em você não fazer a caridade. E às vezes nós ficamos dentro da casa espírita achando que vamos ser salvos porque estamos dentro do templo religioso. E o companheiro está lá fora impedido de vir e está tendo muito mais ação do bem do que a gente, dentro da condução. Né? No momento que alguém pisou no teu pé, que você... No trânsito, que é difícil pra caramba, nos lugares que você pode agir a questão do bem. Então, no Evangelho, fala, não é dentro da igreja, não é dentro da casa, do templo religioso que nós vamos ser salvos. É o movimento de ação do bem. Ele está comprometido com a família dele, então ele está na ação do bem, junto com aquele compromisso reencarnatório que ele teve. E a gente tem que ter esse cuidado de ter essa leitura do afastamento. Porque os Espíritos falam que a seara, Jesus sempre falou isso, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos, os poucos trabalhadores, comprometidos com o trabalho. Por quê? Porque nós somos espíritos, estamos falando em grau diferente de evolução. E cada situação nova que se cria na nossa frente é um desafio para você como espírito encarnado. Tem uma página do Dr. Bezerra de Menezes, uma mensagem que ele foi psicografada por Divaldo Pereira Franco, né? Em junho de 2011. Algumas anotações que o Dr. Bezerra de Menezes faz em relação ao movimento espírita e à casa espírita e a responsabilidade dentro do trabalho da casa espírita. Ele fala assim: a maneira mais segura de preservar os valores do Evangelho de Jesus em nós é através da vinculação mental com o nosso condutor. Saiamos da acomodação justificada de maneira incorreta para a ação. Abandonemos as reações perturbadoras e aprendamos as ações bem edificantes. Ele age, Jesus, pelos nossos sentimentos através de nossas mãos. A atitude de Marta, que ele vai fazer uma alusão aqui a Marta e Maria, numa passagem do Evangelho, era a preocupação com o exterior. A atitude de Maria era iluminativa, a que parte dos tesouros sublimes que se conseguem e do amor através da sabedoria para poder melhor servir no trabalho e no serviço no campo da iluminação íntima, da nossa iluminação íntima. Nós não podemos assumir um compromisso com o trabalho, nem se nos qualificarmos para ele, se nós não tivermos essa iluminação íntima da certeza que a dor é o remédio. Como é que você vai chegar para uma pessoa que chega a primeira vez na casa espírita com dor e fala para ela: você está sentindo dor porque essa é a lei de causa e efeito? Não tem como falar isso para ele. Né? Ele chega com dificuldade. Então nós temos que ter a certeza para que a gente, com os nossos sentimentos iluminados nessa certeza, nós possamos consolar quem chega sem usar muitas vezes as palavras, com as nossas vibrações de iluminação íntima, de certeza que quando nós chegamos na casa espírita em desalinho, nós recebemos essa ajuda consoladora que nos fortaleceu. Então o objetivo do trabalhador da casa espírita é a iluminação íntima, a certeza de que tudo aquilo que quem está chegando na casa espírita pela primeira vez, está frequentando algumas vezes a casa espírita, vai vencer porque nós vencemos. Através da educação da nossa alma como espírito encarnado e que nós nos iluminamos através do Evangelho esclarecedor de Jesus. Estamos, portanto, convocados à construção, a casa espírita, de uma sociedade nova, no qual o bem pairará soberano, como já ocorre acima de toda e qualquer vicissitude. E ele fala com carinho: filhos da alma, tende bom ânimo, não recalciteis com orgulho, nem vos permita a deserção lamentável ou a parada perturbadora na escala difícil da sublimação. Jesus espera-nos, avancemos, supliquemos a Ele, o amigo incomparável de todos nós,
nos envolvermos em seu afetuoso coração com dulcíssimas vibrações de paz e de amor. Bezerra, muita paz para todos. O que nós vamos percebendo, né? Que somos um trabalhador da Casa Espírita, que nós qualificamos. A Casa Espírita não coloca ninguém para dirigir reunião que não esteja qualificado para ela. Para que você possa vir falar, você se qualifica. Você faz um curso, você se qualifica para aquela tarefa. Tudo é um trabalho. Não existe no movimento espírita e nem da espírita nenhum trabalho de improviso. Não se forja nada de maneira improvisada. Tudo é planejado de maneira muito detalhosa. A gente não percebe isso. Com muito detalhe para que as coisas possam acontecer. Para que os benefícios possam acontecer, houve um planejamento para que todos vocês estivessem aqui. Ninguém está aqui por acaso. Todos nós estamos aqui porque fomos convocados. Fomos convocados pelos nossos amigos espirituais e estamos aqui. Deu um trabalho danado. Nós estamos. Então, esse despertar dessa certeza vai fazer com que, quando nós assumamos um trabalho na Casa Espírita, nós vamos envolver o companheiro que chega com um abraço e com um sentimento de iluminação íntima de quem passou pela dificuldade, de quem viveu as mesmas dores, né? Eu só posso falar para alguém que sabe que a mãe desencarnou e que está com muito sofrimento, porque a minha desencarnou. Eu senti a dor da saudade, eu senti a dor da perda. Então, sei o que ele está sentindo. Eu me qualifiquei na minha dor e superei a minha dor para que eu possa dar o meu comprometimento com o trabalho, com a responsabilidade, que sabe que aquilo vai passar. Pode demorar um tempinho? O tempo de cada um é diferente, mas vai passar. Por quê? Porque eu sei, tenho certeza que minha mãe não morreu, que ela só deixou o corpo, que ela está mais viva do que nunca, muito mais atuante até do que estava no corpo. Por quê? Porque os estudos falam que a mãe, quando desencarna, ela é promovida a anjo de guarda. Não é? Já pensou? Eu tenho um espírito protetor, mãe, anjo de guarda? Não é? Então, isso tudo nos consola e faz com que as pessoas também que chegam à Casa Espírita, nós assumimos esse trabalho, esse compromisso, de sentir primeiro, para depois ministrar aquilo que nós estamos falando. Ninguém pode falar se não sente. Não tem como. Você pode falar intelectualmente alguma coisa, dar uma informação intelectual, mas sentir, né? Como Jesus fez que nós sentíssemos a presença, só se você sente. Ninguém consola a dor de alguém se não passou pelaquela dor. Você pode até dar uma palavra amiga, você pode até, mas consolar de verdade, que diminua a dor, só quando você passa por ela. Tem uma passagem que também serve para o nosso tema, é uma passagem que Jesus encontra com a jovem chamada Samaritana. Jesus e a Samaritana. Ela está no poço para recolher água, não é? Com essa passagem. Ela está no poço lá para recolher água, e Jesus chega perto dela e ela está recolhendo a água. E Jesus diz para ela que aquela água, daquele poço, um dia vai secar. Mas ele é a água que mata a sede para a vida toda. Quem encontra Jesus, ele diz para a Samaritana, eu mato a sua sede para a vida toda. Esse poço vai secar. Quando você voltar, não vai ter. Mas eu sou a fonte da água viva. Eu sou a fonte da água. Mas, Senhor, os dias que nós temos que adorar os samaritanos, temos que adorar os saduceus, ele falou assim, da verdade, nós temos que adorar em espírito e em verdade. E ela tem muita dúvida, como nós, trabalhadores da Casa Espírita, falando da questão da adorar. Ele fala para a Samaritana assim, adorar a Deus em espírito e verdade é adorá-lo com a sua verdadeira natureza, isto é, adorá-lo no íntimo dos nossos corações, nos recôncitos de nossa alma, dentro dos nossos sentimentos. Aquilo que nós vibramos, aquilo que emitimos de bom, é que vamos interagir com Jesus e com o bem. Essa é uma lei, e não é nem uma lei religiosa, isso é física. O amor é uma química que nós podemos usar através do nosso sentimento para adorar a Deus dentro dos nossos corações. E ele continua, adorar a Deus em espírito e verdade é sentir-se ligado à fonte geradora da vida, reconhecendo no mesmo tempo que a vida em nós palpita, é a mesma que palpita em todos os indivíduos. Adorar a Deus, ele fala que é sentir-se ligado à fonte geradora. E quem é a fonte geradora de todo esse amor?
todas essas energias que banham todo o universo, a nossa galáxia, o nosso planeta, o nosso universo. Quem é essa fonte geradora de amor? Quem pode dizer? Hã? Deus. Perguntado a João quem é Deus, Deus é amor. Deus não é mais uma personalidade. Não é um serzinho que está julgando nossas equipes, não é um homem. Deus é uma energia cósmica universal chamada amor. E ele está aqui, como está lá na última galáxia, a 750 milhões de anos-luz. É Deus que está presente. Então nós só podemos adorar a Deus como tivermos humildade de reconhecer e querer o bem de todos para interagir nesse sentimento. E só vamos ser felizes quando começamos a perceber Deus dentro de cada célula do nosso organismo. Adorar a Deus em espírito e verdade é deixar de lado o judeu, todas as religiões, né? Samaritano, fariseu, saduceu, quem você quiser, para ser cristão com o Cristo, consoante estas palavras. Eu reconheço por vos amar uns aos outros, como eu vos amei. Finalmente, adorar a Deus em espírito e verdade é adorá-lo no templo vivo. Então, a casa espírita deixa de existir, né, para nós termos um templo vivo de trabalhador com responsabilidade, de sentir a presença de Jesus. Não estamos fazendo assim apologia que nós não devemos frequentar a casa. A gente fica falando assim, né, dá a impressão que não é importante frequentar a casa. Claro que é. Nós estamos assim, uma escola, nós nos matriculamos, temos que estudar. A casa espírita é um local de estudo. Nós estamos aqui estudando para aprender. Não estamos aqui impondo nada, né? Assim, a verdade. Você vai construindo a proporção que você vai amadurecendo e vai despertando. Porque se nós estamos aqui, é porque nós somos espíritos espíritas, não é? Porque já viemos de ser espíritos de outras encarnações. Estamos aqui só lembrando esse compromisso que nós temos com o trabalho, né, da casa espírita, que é o tema da noite de hoje. Tem uma fala de Emmanuel que ele intitula, nesse mesmo reformador, ele chama de o tema dele é o centro espírita. E ele fala assim: o centro espírita evangélico, por mais humilde, é sempre um santuário de renovação mental na direção da vida superior. Por mais humilde que seja a casa espírita, é sempre. Ele fala a palavra, é sempre um templo que a humildade deve prevalecer para que nós possamos nos renovar mentalmente em direção à vida superior. Significando que nós vamos deixar, né, todos os nossos pontos de vista que nos chumbam as nossas dores, as nossas dificuldades, para crescermos como espírito que somos, para como espírito que somos, possamos interagir com esse mundo maior e nos tornarmos espíritos felizes dentro da casa espírita. E continua ele: nenhum de nós que serve, embora com a simples presença, a instituição dessa natureza deve esquecer a dignidade de encargos recebidos e a elevação do sacerdócio perguntado. Às vezes nós falamos assim, nós estamos na casa espírita e ser trabalhador da casa espírita não é um encargo, é um encargo. Por que é um encargo? Porque nós colocamos um peso em cima do cargo, é o encargo. Porque é um trabalho voluntário. A casa espírita não cobra nada a ninguém. A casa espírita não cobra dízimo. A casa espírita não cobra nada. Às vezes eu venho aqui alguém fazer um aviso na frente, mas é de almoço, de encontro, que não cobra nada a ninguém. Não tem um tostão. Então não é um encargo que todos nós vamos assumir voluntariamente, porque queremos que as pessoas que chegam a casa sintam a mesma alegria de que nós sentimos quando entramos a primeira vez, há tantos anos atrás, e fomos recebidos tão bem na casa espírita. Nesse sentido, é sempre lamentável duvidar da essência divina da nossa tarefa. Um centro espírita, ele repete, é uma escola onde podemos aprender e ensinar, plantar o bem, recolher-lhes a graça e aprimorar-nos, aperfeiçoar os outros na senda para a vida eterna. Quando se abre as portas de um templo espírita cristão ou de um santuário doméstico dedicado ao culto do Evangelho, isso é uma verdade.
ele fala, e isso é verdade comprovado cientificamente, uma luz divina acende nas trevas da ignorância humana e através dos raios benfazejos deste astro de fraternidade e conhecimento que brilha para o bem da comunidade, os homens que dele se avizinham, os homens do bairro que se avizinham da casa espírita, recebem todas essas vibrações amorosas que partem dessa instituição. Nós não percebemos, que não temos a mediunidade de evidência, mas os médios que frequentam algumas casas, que conseguem fazer uma leitura do que está acontecendo, diz que a casa ela perde as paredes, elas crescem, aonde aquela vibração amorosa, se nós não tivermos, dentro da casa, lógico, né, nos degladiando, nos amassando, né, se nós estivermos nos amassando, nós estamos nos amando, tudo vai fluir, as energias vão brilhar. Por isso que o trabalhador tem que ter essa consciência. Eu estou presidente, né? Eu estou, mas são cargos que alguém tem que assumir. Mas não delega a você poderes nenhum para poder saber o que é digno, o que é indigno, você censurar um comportamento X ou censurar um comportamento Y. Não cabe aos dirigentes do movimento espírita ter esse compromisso no trabalho da casa espírita. Cabe a cada um de nós perceber que a maturação de cada um é em tempo diferente. Não é? Eu achei maravilhoso, pode estar lá na nossa casa, né, senhor? Quem chegou a primeira vez pela casa? O Evangelho de Presença é lindo. Todas as casas deviam adotar isso. A identificação de quem chega e o Evangelho de Jesus de Presença. Foi uma decisão pessoal? Acho que o médium teve isso porque ele sozinho pensou. Claro que não. Teresa de Jesus intuiu a casa para que isso acontecesse. Que é uma necessidade. Aí quem teve essa ideia, falou, a ideia foi minha. Tadinho, nada. As coisas boas que nós pensamos nunca é nossa. Sempre dos espíritos bons. As coisas que nós pensamos em Deus, essas são nossas. Agora, tudo de bom que surge é essa vaidade que a gente tem que perder. Não é? Fulano teve uma brilhante ideia. Qual foi o espírito que intuiu ele? Tem que saber. Então, nós vai Emmanuel dizer na questão do centro espírita. Minha vida está me lendo. 3. Aí, para terminar, para fechar, né, vou até desmarcar tudo aqui, como ele falou que já acabou o tempo. Aí, o título do trabalho é na Seara Espírita, é o título do nosso companheiro Humberto Ferreira. Ele fala assim, para terminar: ao tomarmos a resolução de trabalhar na Seara Espírita, sem dúvida, encontramos ocupação, porque não há muito a que procurar pelo trabalho voluntário. Tem muita coisa para fazer. Se alguém levantar o dedo e perguntar para uma menina o que tem para fazer, ela vai distribuindo tarefas, né? Você pode fazer dentro do teu horário, porque tem muito trabalho, né? Se for um trabalho voluntário, quando nós nos candidatamos, existe trabalho. Então, quando esteve entre nós, Jesus disse aos seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. E nós estamos aguardando esse convite. E quando vamos aguardar esse convite, não aceitamos o serviço que nos estão oferecendo. Alguém oferece alguma coisa? Eu quero ser médium da casa, por exemplo. A gente quer logo ser médium da casa. Primeira coisa que eu trabalho, eu quero ser médium. Eu já recebo espírito em casa. Eu recebo espírito em casa, tenho umas comunicações, eu tenho um livro só de psicografia. Eu já editei um livro. É assim, já começa já, né? Aí fala assim, mas aqui nós começamos com a mediunidade da vassoura. A mediunidade da vassoura. Não é? E a mediunidade da vassoura, nossa, essa é excelente. Nossa, quem tem a coragem, né? De tirar todo o orgulhozinho, né? Porque tem aquela secretária em casa que nunca pegou uma vassoura, pega. Nossa, é lindo, é lindo. Tem companheiro que você vê que nunca varreu na vida. Chega naquela espinha, com a vassoura, o lixo vai ficando e a vassoura vai passando. Aí tem que ter alguém consertando, mas ela assumiu a tarefa. Então nós não aceitamos o serviço que nos são oferecidos. Não concordam em começar por atividades simples. Impõem condição que não pode ser atendida. Eu só trabalho se impõe a condição. Normalmente não pode ser atendido nessa condição. Reclamam o direito de escolher o tipo de atividade. Queremos trabalhar,
mas eu quero fazer isso. A gente escolhe esse tipo, né? Prefere começar por cima, esse por cima está em aspas, por aspas, né? Resistem em estudar primeiro. Esse é uma grande dificuldade nossa. Nós entramos na casa espírita, nós resistimos em estudar. Por que nós resistimos em estudar? Assim como a gente tem o nosso amigo espiritual, a gente tem o nosso amigo espiritual, tem o nosso adversário. Vai estudar para quê? Vou dizer para você que eles vão falar lá. Amar o próximo como a si mesmo. Sabe o que eles vão falar também? Dá a primeira face, a segunda face para bater. Perdão 70 vezes. Você não sabe disso tudo. Por que você vai estudar? Mas você já leu o Evangelho? Já li. Já li. Estudou? Não. Entendeu? Então, a gente tem que começar estudando, participando do EJA, nos qualificando para a tarefa, para poder trabalhar. Se você não sabe quem é a casa espírita, não sabe quem é Jesus, não conhece a natureza espiritual do seu amigo espiritual, não conhece nada, como é que você vai trabalhar? Então, tem que estudar. É uma escola? Então, tem que ter estudo. Rejeitam a disciplina. Isso aqui é fácil. E eu sou um, né? Está passando do horário. Não se dispõe a trabalhar em equipe. Isso é que é difícil. Nossa, trabalhar em equipe. O que é trabalhar em equipe? Todos estão trabalhando. Todos estão decidindo. Uma decisão do grupo. Aí, quando é uma decisão do grupo que é contrária daquilo que eu penso, eu não participo mais do grupo, porque eu não aceitaram a minha opinião. Então, não está trabalhando em equipe. Não é? Então, rejeita o trabalho em equipe. Eu não quero trabalhar em equipe. O que mais que ele fala? Quer o direito de começar criticando o que está sendo feito. Isso aí é nosso. Ó, eu trabalho numa empresa multinacional e lá as reuniões são feitas, aí começa a ingerir dentro da casa espírita o mesmo processo que tem na multinacional que ele trabalha. Eu sou um PhD em... E começa a colocar todas as qualidades, né, acadêmicas dele, e a gente fica olhando assim, né, com muito carinho para ele, né, que a gente fala, mas aqui é uma casa espírita, não é? Aí não, mas se nós dermos uma dinâmica assim, quem sabe se nós vestimos uns folhetins lá no centro de Campo Grande, vamos encher isso aqui de gente, vamos ter 3 andares de casa, nossa, vai ficar lotado. Por quê? Porque quer impor as suas ideias. Não entra com humildade para saber que terreno nós estamos pisando e que tipo de trabalho nós vamos fazer, né? O número de pessoas que procuram o centro espírita é expressivo. E a seara de trabalhadores é grande. Apesar disso, a quantidade de trabalhadores continua reduzida. Aí ele fala, o ideal é que o candidato ao trabalho na seara espírita a agir como servo e fiel da parábola que Jesus nos fala nessa parábola. Essa é a parábola que o trabalhador espírita tem que ter em mente dele. Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier achar ser servido, ele fala, faça a sua vontade e não a minha. O servo fiel não discute a determinação, cumpre, porque entende que o seu Senhor sabe o que deve ser feito. Obediência cega não, mas entender que o líder do movimento religioso não é o presidente da Casa Espírita, não é o presidente do conselho, não é aquele que é catedrático, é aquele que ama mais, é aquele que faz maior número de bem, é aquele que entende maior uma leitura da dor do próximo, é aquele que aprendeu que eu não sou nada vezes nada perante Jesus, eu não sei nada. Por mais que eu seja PhD do mundo, eu sou um ignorante da vida espiritual. Eu ignoro. E por ser ignorante, eu tenho que aprender, eu tenho que me matricular na escola, para poder atuar no bem. E o nosso líder é Jesus. E ele, quando determina, e nós entendemos a determinação de Jesus, que é nos tornarmos um homem do bem, em qualquer lugar que nós estivermos atuando, no trabalho da Casa Espírita, nós temos o mesmo valor. Fim. Passando 5 minutos. Para terminar. Agora eu vou terminar mesmo. Jesus é o grande maestro da orquestra do planeta Terra. Todos nós somos um instrumento. Você toca piano, certo? Seu instrumento, você é um piano vivo. Só que você é um piano desafinado. Você é um trompete desafinado.
Todos nós somos um instrumento vivo na mão do Senhor. Jesus veio para que nós nos afinizemos o nosso instrumento pelo seu diapasão de amor. Para que nós possamos tocar o nosso instrumento nessa grande orquestra, que é o planeta Terra, e nós possamos levantar a batuta, todos nós estejamos afinados. Por mesmo que você seja o pianista, o solista, e o companheiro lá de trás bate o bumbo de uma em uma hora, se ele bater na hora errada, ele desafia a orquestra toda. E para Jesus, o solista e aquele último lá tem o mesmo valor na sua orquestra. Todos nós somos esse instrumento na mão do Senhor. E a Casa Espírita proporciona que nós venhamos afinizar através desse amor divino que se chama Nosso Senhor Jesus Cristo. Que a paz do Senhor fique